Olá, turma de comunicações digitais desse O1013. Estamos aqui para a última aula do curso, que é a continuação do tema de desempenho de esquemas de modulação digital, que é a continuação da aula anterior. Agora a gente vai ver mais alguns outros elementos. Daquela maneira como eu propus na aula anterior, a gente vê alguns esquemas de modulação, fala de prós e contras a respeito de distintos critérios que servem para a gente medir desempenho de esquemas de modulação. E também finalizo com uma série de exercícios. Alguns eu vou encaminhar para deixar vocês resolverem, alguns de fato serão resolvidos. Então, esse assunto de desempenho de esquemas de modulação, na verdade, a gente não está vendo apenas desde a aula anterior. Desde o início da unidade 3, que a gente começou a falar de esquemas de modulação, eu já venho, de alguma maneira, mostrando o que tem de interessante e de não tão interessante em cada um dos esquemas. Só que essas aulas aqui, essas duas últimas, são um tanto mais específicas sobre o desempenho, tá? Da parte de esquema de modulação. Quando a gente fala de desempenho de forma geral de sistema de comunicação digital, aí a gente já vem falando há bem mais tempo. Lembra que lá, metade para o final da unidade 2, a gente introduziu o assunto de códigos de linha, que tem muito a ver com o desempenho dos sistemas de comunicação, embora ali a gente ainda estivesse falando em banda base. Tá? Mas então vamos aqui dar essa continuidade em termos de conteúdo. Talvez seja a aula com a menor quantidade de conteúdo, em termos até de quantidade de slides, mas ali nos exercícios eu também uso para falar alguma coisa ainda de conteúdo, também fiz isso na aula anterior, tá? Então vamos aqui começar essa última aula. Então eu já começo apresentando aqui o MPSK, que já foi assunto nosso de conversa, mas a gente focou muito no binário, que era o BPSK. E a gente vê aqui que é possível a gente construir usando mais símbolos, mais escolhas de fase, cada uma representando um símbolo. A gente pode escolher vários esquemas MPSK. Botei aqui um de 2 símbolos, que é o binário, um com 4, um com 8, poderíamos avançar aqui, tá? O que acontece com o PSK? A gente sabe que a modulação é na fase. Tá? Então, uma boa representação é escolher um círculo e colocar os símbolos todos em cima, porque isso mostra que eles têm todos a mesma amplitude A e está variando a fase. Só que conforme a gente começa a aumentar muito a quantidade de símbolo, relembrando, por que a gente aumenta a quantidade de símbolo? Porque a gente quer colocar mais bits dentro daquele símbolo, aumentar a taxa de transmissão, bit por segundo, com uma mesma ocupação de banda, né? Então, se a gente começa a aumentar, no caso do MPSK, muito a quantidade de símbolos, 16, 32, 64, por aí vai, a gente começa a ter símbolos muito próximos uns dos outros, e lá na recepção, quando a gente for ter que fazer aquela detecção, no caso do PSK, a detecção coerente, né? Que por si só ela já é mais robusta do que a não coerente, pela própria teoria dela de ter a portadora ali fazendo batimento com aquele sinal modulado que chegou. Porém, mesmo sendo mais robusto, se eu começo a ter símbolos muito próximos entre si, eu começo por qualquer problema ali na recepção, e muitas vezes causado por ruído da WGN, ter ali um certo deslocamento e eu decido por um símbolo vizinho ao invés de decidir pelo símbolo que seria o correto, tá? Então, isso acaba sendo para valores de M muito elevados, ou seja, para altas taxas de transmissão de bit, acaba sendo um ponto negativo do PSK. Agora eu estou usando também essa figura para mostrar o seguinte, uma variante do PSK para M igual a 4, tá? Que é a variação QPSK, que é um PSK quadratura. Qual é a ideia aqui? M igual a 4, 4 símbolos. A ideia é a gente tirar proveito da característica de quadratura que existe naturalmente entre cosseno e seno. Existe uma defasagem de π sobre 2 entre esses dois sinais,
de maneira que se eu representar esses 4 símbolos, vamos dizer 2 aqui, ó, nesse eixo, os outros 2 nesse eixo ortogonal, e um representando por portadora cosseno. Então, 2 possíveis valores daquele cosseno. E a outra no seno, 2 possíveis valores associados ao seno, tá? Mais A menos A num deles, mais A menos A no outro. Tá? Eu tenho em cada um desses eixos um PSK binário descorrelacionado do outro eixo. O que isso aí tem de vantagem? Bom, M igual a 4, evidentemente, já é uma vantagem em relação a M igual a 2. Dobramos a taxa de transmissão de bits. Tudo se passa lá no receptor como se eu estivesse trabalhando com 2 BPSKs individuais, como eu disse. Um deles a gente chama que é em fase, o outro é em quadratura, daí o Q do QPSK. Um é cosseno, outro é seno. Com isso, como lá na recepção, lá pela decisão dele, né? Ou ele pegou, ou ele está no cosseno, ou ele está em seno. Né? E se ele está num ou está no outro, a decisão é por apenas 2 bits. 2 símbolos, melhor dizendo, cada um carregando 2 bits. Isso faz com que, em termos de probabilidade de erro, seja exatamente a mesma do que o PSK binário. Então, olha só, a gente acabou construindo uma coisa que é meio até antinatural. O que a gente espera de um esquema de modulação, quando a gente começa a aumentar o M, é que, via de regra, probabilidade de erro vai ser piorada, tá? Por causa dessa explicação que eu dei aqui, conforme a gente vai vindo aqui da esquerda para a direita. No caso do QPSK, ele está meio que violando isso daí por conta de um uso bastante esperto de ortogonalidade. É isso que a gente está fazendo. Então, dobrei taxa de transmissão em relação ao binário, mas mantive a probabilidade de erro de bit do binário. É um esquema bastante interessante de ser usado. Agora, se a gente pensa aqui, né, MPSK tem lá aquela restrição que eu falei, tá? Todo mundo em cima, todos os símbolos em cima de um círculo ali, tá? E se a gente relaxar essa restrição da amplitude aí? Agora eu tenho aquela distribuição no círculo, mas eu posso ter vários círculos com outros símbolos e aumentar esse valor de M aí. A gente constrói o que a gente chama de MQAM, que tem uma relação muito estreita com MPSK. Tá? A gente pode até ver o MPSK como um caso específico do MQAM se eu fiz essa restrição de mesma amplitude. Então a gente teria lá um sinal modulado, MQAM, tá? Um símbolo I qualquer, ele teria forma de onda associada, P de T, a nossa cossenoide, lá com a modulação na fase, aqui, um θi, mas teria também um multiplicador aqui, ó, RI também. Então, eu estou mexendo em amplitude desse cosseno, estou mexendo em fase do cosseno. Tá? Então, a gente pode dizer que colocou mais um grau de liberdade aí para a gente trabalhar com a criação de símbolos. Eu falei de círculos, que seriam concêntricos, é de fato uma maneira de se fazer. Agora, a maneira clássica, tá? Para a gente trabalhar com as probabilidades de erro que vão existir aqui, entre eu escolher um símbolo ou errar para o vizinho, fica mais interessante a gente trabalhar com essas probabilidades de erro se a gente fizer esses esquemas aqui que são retangulares, muitos deles, como esse, é até um esquema quadrado de constelação. Então a gente teria aqui todos os símbolos, aqui é um caso de 16 QAM, cada símbolo é perfeitamente definido por fase associado com uma amplitude, eu encontro quem é aquele símbolo ali. Tá? Em termos de banda, a gente não está alterando a forma de onda que está representando isso daí, não está ficando mais larga, mais estreita, nada. Tá? Então ele tem a mesma ocupação de banda do que o MPSK, isso é muito interessante. Tende a permitir M's muito maiores, se a gente fala de alta taxa de transmissão com preservação de ocupação de banda dentro do razoável, sem ficar a banda dependendo de M, a gente está falando do QAM.
Então a gente vê esquemas muito elevados, 256, 524, 528, melhor dizendo, 1024, 2048 QAM. A gente vê ordens de modulação realmente bastante elevadas. Ele é muito bom se a gente está pensando em alta taxa de transmissão, mantendo banda dentro do razoável. O que vai acontecer nesses esquemas de M muito elevados é que, se eu quero fazer M muito elevado, sem tornar o uso de energia, né? Já que ele também depende aqui de amplitude, o uso de energia muito elevado, não quero levar essa constelação lá para muito longe, quero manter ela mais aqui perto, os símbolos vão começar a ficar muito próximos. E aí, em algum momento, a probabilidade de erro também pode começar a ficar proibitiva, tá? Dependendo aí da tua aplicação, certo? Então, ele também, em determinado momento, ele vai esbarrar na questão do uso de potência, tá? Se você quiser usar M muito grande. E uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui essa figura para falar com vocês é uma diferenciação muito importante que a gente precisa fazer entre a probabilidade de erro de símbolo e a probabilidade de erro de bit. Em esquemas M-áreos gerais, e via de regra é isso que a gente vai ter nos casos práticos dos nossos sistemas, o que o receptor está lá se preocupando em detectar corretamente são os símbolos que estão chegando formas de onda, pulsos que estão representando símbolos, e é isso que ele vai acertar ou vai errar. Só que a gente sabe, como projetistas, que num esquema M-ário, cada uma dessas formas de onda, que são símbolos, estão carregando lá uma determinada quantidade de bits, tá? Então a questão é, se eu estou errando símbolos a uma determinada taxa, eu estou errando bits a que taxa? Como é que é essa relação? Erro símbolo, erro bit. Tá? Então a gente pode olhar aqui o seguinte. Tá? Repara aqui, eu peguei esse símbolo aqui, vamos dizer, isso aqui é um 16 QAM, eu já sei que cada símbolo está carregando 4 bits. Vamos dizer que essa sequência é representada por esse símbolo. Tá? Reparem o seguinte, essas figuras de constelação são muito interessantes porque nesses esquemas que são de variação de amplitude e ou fase, né, fica muito claro a gente perceber, não só pelo desenvolvimento de todo o equacionamento da probabilidade de erro, como fica visível também aqui na imagem, que eu tenho toda uma faixa aqui, né, em que eu poderia errar, o receptor poderia identificar que o símbolo ele chegou aqui num outro ponto aqui, mas se estiver dentro de determinados limites, ele vai continuar identificando como sendo esse símbolo. Quem seriam esses limites? Se a gente fizer tracejados aqui no meio do caminho, aqui é o próprio eixo, fizer aqui também, e agora eu fatiar aqui também, ó, pelo meio aqui é o próprio eixo, e aqui também, eu estabeleci todos os limiares de decisão para todos esses símbolos que existem aí, esses 16 símbolos. Tá? Então, se ele der uma oscilada dentro do limiar dele, do quadradinho dele ali em que ele pode oscilar, beleza, eu não cometi erro. Mas, eventualmente, um ruído pode fazer com que ele pule fora do quadrado dele. E aí o primeiro candidato a erros, os erros mais comuns de acontecer, para esses tipos de esquemas que variam em amplitude, variam em fase, é eu errar pelo vizinho. Né? É o primeiro erro ali mais provável de acontecer. Mas vamos nos ater a esses 4 aqui. Ó. Repara o seguinte, será que é mais fácil eu errar daqui e dizer que foi esse, na verdade, eu cometi esse erro aqui, eu cruzei esse eixo aqui e eu disse que foi esse, ou errar daqui para cá, que é essa diagonal aqui? A análise é pelo próprio tamanho aqui, pela própria dimensão. É mais fácil acontecer um erro daqui para cá, em geral. Daqui eu precisaria errar muito, é muito ruído me atrapalhando para eu errar daqui para cá. Então, olha que coisa interessante a gente vai fazer na hora de atrelar as sequências de bits aos símbolos, já que isso é uma decisão do projetista. Esse do lado aqui, como tem uma certa probabilidade de eu errar para cá, eu estou fazendo o quê? Quando eu errar daqui para cá, eu estou errando só um bit.
eu não vou nunca batizar esse símbolo aqui com 1. Porque se eu erro daqui para cá, que é uma coisa razoável de se esperar que aconteça, eu vou estar errando 4 bits. Se é uma coisa que tem uma certa probabilidade razoável de que aconteça, que pelo menos eu erre só um bit. Aí eu venho para cá, ó, daqui para cá. Tá? Mesma coisa, mesma distância. Só estou errando um bit. Agora vamos ver daqui para cá. Aqui eu já botei um 0011. Se eu errar daqui para cá, tá pior, estou errando 2 bits. Mas pelo menos é menos provável eu cometer esse erro. Então já imaginaram montar esse quebra-cabeça aí para um 1024 QAM, 2048. Existem os chamados códigos de Gray, né, que eles são muito úteis para a gente montar essa coisa aí da maneira que fique o melhor possível, tentar, né, de que entre vizinhos a gente esteja errando só um bit. Tá? Então é uma matemática aí que se usa para criar essa distribuição aí, tá? Usando esse recurso de código de Gray, para que fique da melhor forma possível. Tá? Bom, falar um pouquinho agora do FSK e suas variantes. O FSK é um capítulo à parte. Ele difere bastante daqueles esquemas em que a gente usa amplitude e ou fase. Fazer essa modulação angular na frequência, ela implica em determinadas peculiaridades, que algumas a gente vai relembrar aqui, outras eu vou introduzir aqui. Bom, a gente sabe, né, se eu estou em extremos de frequência F1 até FM, essa separação total é isso daqui, onde esse delta minúsculo F é a separação entre cada uma, 1, 2, 2 e 3. Já viu essa expressão? Vimos na aula passada esquemas ortogonais do tipo MSK. MSK é aquele que a gente usou o menor delta pequeno F possível, que é 1 sobre 2 TB Hz. Está trabalhando com esse daí. E ainda, considerando um caso genérico em que o intervalo de símbolo TB causa uma ocupação de banda de 1 sobre TB. Que caso que é esse aqui? A gente viu isso lá na unidade 2. É o caso em que a gente está usando o fator de Roloff igual a 1. É o cosseno completo. É um caso muito especial daquela família de curvas cosseno levantado. É o R igual a 1, que faz com que a gente bota naquela nossa fórmula de banda, né? Banda ocupada é a taxa de símbolo sobre 2, que multiplica ali entre parênteses 1 mais R, a gente sabe disso. Quando eu boto esse R igual a 1, vai ficar que a banda ocupada é a taxa de símbolo, que é 1 sobre T. Então, quando a banda é 1 sobre T, esse caso aí, a gente tem, né? Se eu pego esse ΔF e jogo aqui, eu já vou ter, então, 1 sobre 4 TBm menos 1. Então, essa expressão aqui não está dependendo dessa consideração entre parênteses aqui. Essa expressão é meramente substituir o MSK ortogonal aqui. Tá? Mas se agora, além disso, eu uso essa consideração que está aqui, entre parênteses, pela regra de Carson, que vocês já viram, aquela mesma lá no mundo analógico, lá de princípios de telecomunicações, a ocupação total de banda desse esquema, que é uma variante de um esquema FM, é 2 vezes ΔF mais B. B é aquela ocupação em banda base, tá? Que a gente calcula por aquela fórmula que eu acabei de relembrar. Esta coisa, uma vez que eu saiba que B é 1 sobre TB, nesse caso específico, vai dar isso daqui. Então, essa é a ocupação final do nosso MSK ortogonal. Repara como é que depende muito do valor de M. Como é que a gente vai aumentando o M, essa ocupação de banda vai subindo bastante. Tá? M mais 3 sobre 2 TB. Bom, a gente sabe que qualquer esquema M-área, a taxa de sinalização vai aumentar, né, a uma taxa dessa. É a grande motivação de se trabalhar com M-área, basicamente. No caso de esquemas ortogonais,
tá? Esse caso aí do MSK, basicamente, que é um dos que mais nos interessam, tá? Isso vai acontecer, portanto, a um custo de multiplicação de banda ocupada, né? Dependente ali do M, como a gente viu na expressão anterior. Ou seja, é um custo alto, é um custo muito alto. Você tomar a decisão de usar um esquema emiário de alta ordem, FSK, tá? Ou MSK, que seja, é uma decisão que tem que ser tomada com muita cautela. Qualquer decisão que faça o seu uso de banda aumentar dessa maneira muito forte, como a gente acabou de verificar que acontece, é uma decisão a ser tomada com muita cautela. Boa leitura sobre isso aqui nessa parte do Lati. O Lati que a gente usa, aquela versão em inglês que está lá na nossa referência bibliográfica, tá? Mas é o capítulo sobre desempenho de FSK na versão em português. Agora, por outro lado, coisa muito interessante que acontece, ao contrário de esquemas MASK, tá? Se eu tenho uma determinada imunidade a ruído desejado, ou seja, um determinado limiar de PE, de taxa de erro de bit, tá? É possível demonstrar que a potência de transmissão requerida em esquemas MFSK coerentes, ela diminui com o aumento de M. Olha que coisa interessante, figura 1128, que está no nosso próximo slide. Quem quiser ler a respeito, o Lati mostra por meio do desenvolvimento da probabilidade de erro, como é que isso aí acontece, e o que acontece é exatamente o que está apresentado aqui, ó. MFSK do tipo coerente. A gente já sabe que quando a gente plota um conjunto de curvas de PE em relação a EB sobre N0, as que estão mais à esquerda são as mais interessantes, porque eu consigo atingir determinado patamar-alvo de probabilidade de erro e não ultrapassá-lo, na verdade, para um valor baixo de EB sobre N0, em relação às curvas que estão mais à direita. Então, as mais à esquerda são mais interessantes. Só que olha que coisa muito antinatural está acontecendo aqui com o MFSK coerente. As que estão mais à esquerda são para valores de M mais elevado. Não é de se esperar isso tradicionalmente, como eu já disse há algum tempo atrás. Tá? Ele vai melhorando. Dá para a gente ver que dá para você calcular o limite disso daí, né, desse M aí tendendo a infinito, e a gente usar muito pouca energia para conseguir obter aquilo. É uma peculiaridade muito interessante e que é explorada desde que você tenha banda para isso. Porque M's dessa ordem aqui, ó, para sinais típicos de banda base, que já tem lá a sua ocupação de banda, se usar esses M's no FSK, você pode ter certeza que você está precisando de muita banda passante. Tá? Só para fins de comparação, eu trouxe aqui o MPSK, só para a gente comparar como é que ele varia com o M. Ele varia da forma natural, com que esquemas que variam na amplitude ou na fase, o caso aqui é na fase, se comportam, olha lá. As curvas mais interessantes, as mais à esquerda, são para menores valores de M. O MQAM também é desse jeito. Tá? PAMs, de forma geral, MPAM, onde se inclui uma ASK também são dessa maneira. Então, isso aqui à esquerda é uma peculiaridade do FSK coerente. A característica dele, quem tiver essa curiosidade pode olhar na formulação dele que tem no Lati. Tá? Agora, retornando um pouquinho a esse assunto de probabilidade de erro de símbolo versus de erro de bit, só para a gente consolidar bem isso, eu dediquei mais um slide para isso daí. E eu começo ele com uma pergunta, olha. Na verdade, eu afirmo, tá? E pergunto, por que tem que ser desse jeito? Olha o que eu estou afirmando. Comparação entre esquemas distintos de modulação, tá? Variando o M. Aí eu quero comparar esquemas diferentes aí, PSK com FSK e por aí vai. Deve ser feita segundo uma base comum. Qual a razão disso? Tá? E até mais, que base comum seria essa? Tá? A gente já passou por essa conversa aí, estou só consolidando. Não pode ser a base do símbolo.
Tá? Isso seria até muito mais prejudicial nas conclusões a que a gente chegaria. A gente seria injusto e incorreto nas conclusões se a gente usasse principalmente valores de M muito elevados. Começar a comparar esquemas distintos com M elevados, tá? Comparar por meio de taxa de erro de símbolo. Não seria adequado. Eu tenho que olhar a unidade básica, elementar de informação, que é o bit. Como é que eu distribuo esses bits pelos símbolos? Quantos símbolos são? Como é que cada esquema, né, de modulação, ele trata esses símbolos na recepção? Como é que são essas detecções? Tá? Então, eu falar em termos de símbolo e sair comparando todo mundo em termos de símbolo é muito inadequado. Eu tenho que descer um degrau e ir para o bit, tá? Ver qual é a probabilidade de erro de bit de cada um desses esquemas de modulação. Inclusive, a maneira de converter probabilidade de erro de símbolo para probabilidade de erro de bit, ela pode variar de um esquema para o outro. Tá? Então, eu vou lá para o PEB, probabilidade de errar bit, e aí eu estou comparando, como a gente diz, comparando laranja com laranja, banana com banana, a gente está ali no mesmo, usando a mesma referência que é o bit, unidade elementar, que é o que nos interessa, de trafegar na rede, bit por segundo. Então é essa, no fim das contas, a probabilidade de erro que me interessa na hora que eu quero comparar desempenho entre esquemas distintos. Tá? Não se esqueçam disso. Tá? Diferente de eu fazer essa comparação aqui, que conforme vocês estão vendo, aqui é a probabilidade de erro de símbolo, aqui também. Mas estou falando aqui do mesmo esquema. Vários MPSK, vários MFSK. Tá? Estou considerando que eu usei adequadamente ali um esquema de distribuição da melhor forma possível na constelação, os bits pelos símbolos, conforme eu exemplifiquei ainda há pouco para o MQAM, eu fiz para o 16QAM. Tá? Então, eu estou ali, pelo menos eu estou comparando, é um mesmo esquema. Tá? Então, a comparação que para eu ter essa percepção, ela é válida do que está acontecendo, tá? Com a variação de M. Então, está aqui, ó. Isso aqui é para vocês terem, mas é a explicação que eu acabei de dar. Tá? Então, o bit é a base comum, não é o símbolo a base comum. Para a gente finalizar essa parte aí teórica, bom, esquemas M-áreos nos permitem multiplicar a taxa de transmissão, né? Ou para uma mesma taxa usar menos banda. Tá? Mas reparem que o enfoque aqui ele sempre foi muito voltado a multiplicar a taxa de transmissão. Né? Mas nunca esquecer que existe aquela outra maneira da gente pensar também. A natureza da relação de troca entre potência e banda, aí, um dos pilares de teoria da informação, depende muito do esquema M-ário que você escolheu, e aqui eu dou alguns lembretes. Olha. Em esquemas ortogonais, pense aí em MFSK e a sua variante muito interessante, MSK, M-ário, por exemplo, vimos que potência transmitida decai com M, ali no caso, a gente viu o caso ali do coerente. Tá? Porém, a banda ocupada cresce fortemente com M. Isso contrasta com aqueles esquemas exclusivamente multi-amplitude, em que a potência transmitida cresce com M2. A gente viu isso no SK. Porém, a banda permanece independente de M. Então, eu estou relembrando aqui para vocês critérios, né? A gente pode usar para decidir entre um esquema e outro, dependendo do que está pegando para a gente, banda, potência. Tá? A análise de probabilidade de erro de símbolo, consequentemente de bit, que a relação entre elas é direta, pode não ser de igualdade, mas é uma relação direta. Em esquemas FSK ortogonais, traz uma abordagem e resultados muito particulares. Relembrando aqui, ó. Os esquemas que são do tipo PAM, MPSK, MQAM, que são multi-amplitude, algum deles incluindo também variação de fase, tá?
eles têm a probabilidade de erro, ela é majoritariamente associada àquele equívoco, aquele erro de decisão entre um símbolo e aquele que é o imediatamente vizinho. A maior parte dos erros que vai acontecer tende a ser dessa maneira, errei pelo meu vizinho. Tá? Esquemas desse tipo são dessa forma. Não é o que acontece em esquemas MFSK. Tá? Então, ainda nesses aqui, ó, a gente vê isso claramente pelo desenvolvimento das expressões, vê pela figura também de constelação. O uso, como eles têm essa característica, o uso de código Gray para escolher os bits que formam ali cada símbolo, ele é bastante eficaz, é muito usado e é eficaz. Tá? O uso de Gray leva para esse tipo de esquema aqui uma relação muito interessante entre probabilidade de erro de bit e a de símbolo, que é pegar a probabilidade de erro de símbolo e dividir pela quantidade de bits por símbolo. E você tem aproximadamente a probabilidade de erro de bit. Tá? Para esse tipo de esquema, isso não é válido para FSK. Por uma coisa muito interessante, essa afirmação feita aqui, ó, ela não é válida para FSK. Quando você erra símbolo no FSK, não existe uma probabilidade maior que você erre para o vizinho. Você pode ter errado de maneira equiprovável para qualquer outro símbolo. Isso é a característica da modulação na frequência. Tá? Dá para ver um pouquinho disso em desenvolvimento. O LaTI ele traz um pouco disso. Tá? Mas eu quero que a gente fique com essa ideia mais qualitativa aqui e ter esse tipo de coisa na cabeça, esse tipo de aprofundamento nem dá tempo de ser feito no nosso curso, nem é um escopo nosso. Tá? Mas tenham essa percepção na hora de comparar desempenho entre múltiplos esquemas. Essa afirmação aqui ela não é válida para FSK. E tudo o que decorre disso daqui acaba não sendo válido para o FSK. Tá? Tanto que a expressão de relacionar PB com PM dele não é desse jeito. As diferenças não param por aí, vide aquelas figuras que eu apresentei, né, em que as curvas mais interessantes do MFSK coerente, né, são as que a gente obtém para M elevado, que é uma coisa antinatural, quando a gente pensa nesses outros esquemas aqui. Tá? Então, resumindo, FSK, capítulo à parte, pode se tornar extremamente interessante quanto ao uso de energia e robustez quanto à probabilidade de erro, mas desde que você tenha uma abundância de banda de frequência para usar. E essas características muito mais interessantes que eu acabei de mencionar, elas são, sobretudo, válidas para coerente, ou seja, o uso também de um esquema de detecção mais sofisticado, mais difícil de implementar, né, mais caro. Né? Mas se isso tudo está nas suas mãos, FSK passa a ser um candidato muito bom para transmissão em elevadas taxas, tá? Com M muito elevado. Então, escolha do esquema depende do objetivo. Então, por exemplo, usar um esquema MQAM quando a disponibilidade de banda é um problema, sim, é interessante, porque mexer no M não vai mexer na banda nesse tipo de esquema. Mas a gente quer flexibilidade quanto às taxas que podem ser alcançadas. Ele permite M's bastante elevados, ele vai começar a perder mais a sua robustez para M já bastante elevado. Tá? E lembrando que se o M for de fato muito elevado, pode ser que você já esteja precisando usar níveis de amplitude também muito grandes. Ele começa a ser um esquema que pode comprometer a tua eficiência energética também. Tá? Enlace de micro-ondas, extremamente usado. Esses enlaces de micro-ondas que a gente tem pela cidade, transmissão de comunicação digital, operadoras de telefonia transmitindo entre centrais e tudo. MQAM com M de elevada ordem é bastante usado. A relação de compromisso dele é muito interessante. Tá? O uso de sinalização ortogonal, FSK e suas variantes, pode ser a escolha adequada, principalmente MSK, quando a disponibilidade de potência é limitada, tá? Porém a ocupação de banda não é um problema.
No caso do ortogonal coerente, a gente viu pelas figurinhas lá, que para m muito elevado, torna-se muito interessante o EB sobre N0 versus probabilidade de erro de símbolo. Logo, EB sobre N0, probabilidade de erro de bit também. Tá? Mas aí a banda pode ser realmente algo muito, muito grande. Mas se você tem, você tira proveito disso. Satélite. Se banda e potência forem limitantes até determinado valor de M, quem é que volta à cena aí? MPSK. Robustez razoável, tá? Uso de energia mantido ali, não importa o M, os símbolos estão todos no mesmo círculo ali. Uso de banda também não é alterado pelo M, tá? Só que ele tem aquela limitação, você certamente não vai usar um M gigantesco, muito elevado com o PSK. Mas ele surge também com uma opção interessante ali no meio termo. Então reparem como a gente tem ali todo um leque, né? A gente vai marcando ali o que são requisitos até que você vai afunilando e vai ficar ali entre uns dois esquemas e tal, aí vai tomar uma decisão por complexidade de implementação, custo final que você precisa para o seu dispositivo, se aquilo vai ser um dispositivo que você vai fabricar pouquíssimos para um uso muito específico de um receptor de um satélite, né, de monitoramento de condição climática, o que quer que seja. Você não vai produzir aquilo em larguíssima escala, né? Seu critério de decisão já é Se é algo que você precisa baratear para produção em massa, coisa do gênero, seu critério já é outro. Tá? Então esses são os elementos que eu quero que vocês saiam do curso com algumas coisas dessas na cabeça. Aprofundamento é um comunicações digitais 2, 3, tá? É uma pós-graduação. Tá? Mencionei, para quem ficar curioso aí, no Lati, na nossa versão. Tá? Esse capítulo 11, ele é todo focado em desempenho. Tá? Então, é um capítulo interessante de se ver para quem tem mais interesse nisso. E aqui, finalmente, uma maneira da gente representar matematicamente e nas nossas figuras o que é M e M-ário. Tipicamente, a gente vai ter aqui um sinal para um símbolo I, que ele vai ter essas duas componentes que a gente chama da fase e quadratura, representação nos dois eixos, como a gente já faz com o PSK. Então eu tenho lá uma determinada amplitude, olha, dada pelo AI, e isso ali no eixo do cosseno, que a gente chama de eixo de fase. E eu tenho uma outra amplitude que pode ser distinta ou não, tá? Mas eu estou representando como BI, no outro eixo. Quando a gente vai fazendo essas composições, a gente cria aquela constelação toda do MQAM. Tá? Agora, tem uma coisa muito interessante, é que essas escolhas de AI e BI, elas aparecem com esse parâmetro D aqui, que nada mais é do que a distância geométrica, né? Ali entre símbolos, representada na constelação. A próxima figura vai deixar isso bem claro. A gente consegue traduzir esse equacionamento por meio da representação geométrica na constelação. Tá? Esquemas desse tipo nos permitem isso. Então, olha só, se eu tenho aqui a constelação, eu peguei um pedacinho dela aqui com 4 símbolos, peguei um dos quadrantes aqui, ó, e essa distância D que aparece lá é essa distância horizontal ou vertical entre símbolos vizinhos. Esse tracejado aqui está definindo aqueles limiares de decisão, né? Qualquer coisa que chegue no receptor dentro disso daqui, ó, ele vai identificar como sendo o símbolo S4. Tá? Então reparem como essas distâncias, se ela é maior, se ela é menor, ela está definindo a robustez. Se eu estou aumentando essa distância aqui, está ficando mais robusto. Diminui a distância, está ficando menos robusto. E aí a gente chega numa afirmação muito forte e muito importante, que se a gente usa receptores ótimos, tá? E é de receptor ótimo que a gente está falando o tempo todo quando a gente está calculando as nossas PEs. Receptor ótimo. Tá? A PE não dependerá de formas de onda específicas do sinal. Aquele P de T que ainda há pouco apareceu lá no MQAM.
dependerá apenas da configuração geométrica do espaço de sinais. Daí essa importância muito grande da gente traduzir em termos de distância. E no caso desses esquemas multi-amplitude, que também variam com fase, PSK e variantes, QAM e variantes, as probabilidades maiores vão ser de errar para o vizinho, né? Mas sempre, de maneira geral, a probabilidade de erro vai ser função de distância entre símbolos. Sempre, isso daí vale de maneira genérica, tá? Considerando isso, canais AWGN, trabalhando com RX ótimos, independência da forma de onda, tá? Trabalhando aí o canal AWGN, estou relembrando isso de novo. Então, só essa configuração geométrica aí. Então, é muito importante, o projetista está muito de olho como é que ele configurou isso daqui, tá? E naquela relação, probabilidade de erro de símbolo, aqui a gente está falando de símbolo. Quando eu quero converter isso em probabilidade de erro de bit, aí muita atenção como é que a gente está configurando os bits dentro desses símbolos, tá? Conforme eu também já mencionei. Pessoal, acabada aqui teoria, tá? Trouxe uma série de exercícios, tá? Alguns resolvo, outros não, outros eu vou deixar só enunciado, como é o caso desse, não vou resolver esse. Esse aqui é um caso bem interessante do concurso da Anatel de 2009, em que foi dado esse enunciado aqui, e a partir desse enunciado ele pede algumas questões que usam o mesmo enunciado, aí eu trouxe só algumas delas. E uma delas é essa 51 aqui. Tá? Uma outra eu até coloquei na aula anterior, talvez tenha sido a 54, que eu até mencionei que tinha um enunciado, né? O enunciado é esse aqui. Por que eu trouxe a 51? Ele é muito simples de fazer. Ele é uma questão para dizer certo ou errado. Ele faz aqui uma afirmação e vocês têm que concordar ou não, para isso vocês vão ter que fazer conta. As contas que vocês vão fazer é aquela conta do banda igual a RB sobre 2, que multiplica 1 mais R. R foi dado 0,25. Tá? Para calcular quem é RB, né? E a relação, então, entre taxa de símbolo e taxa de bit por segundo. Bom, ele dá algumas informações de banda, ele diz a banda total e a banda que de fato é usada, porque tem uma parte da banda que é de guarda, que não é usada. E ele dá quais são os esquemas de modulação. Aí vocês vão ver, poxa, mas tem uns aqui que a gente nem viu no detalhe, nem sei qual é o M dele. E aí chama a atenção para uma coisa que acontece demais. Tanto na vida real, quando você tem que descobrir lá, fazer alguma conta qualquer, ou em concurso, para quem aí for fazer concursos. Tá? Que muitas vezes você vai conseguir chegar àquele resultado, mesmo sem conhecer de maneira tão aprofundada aquele assunto. Você pode ter esquecido algum detalhe. E esse é o caso dessa questão aqui. Para resolver a 51, você não precisa saber dos detalhes de implementação de cada um desses esquemas de modulação. Você precisa saber qual é o M de cada um deles. E aí vai a dica. Esses dois últimos aqui está bem claro. O M aqui é 64, aqui é 16. Esquemas quadratura, em que nada além foi dito, foi colocado um Q aqui que está evidenciando que ele é de quadratura. M é igual a 4. Você tem dois símbolos fase, dois símbolos quadratura. Tá? Aqui é uma variante. Olha o QPSK aqui. Tem esse D aqui, né, do diferencial, π sobre 4 sobre o giro. Tá? Tem o Q aqui, M igual a 4 também. Tá? Então, temos esquemas de M igual a 4, 16 e 64. Então, vocês têm tudo para fazer essa questão. Ela é muito simples de ser feita. Vocês vão ver que esses valores indicados aqui estão errados. Essa afirmação ela é errada. Dá até para a gente reproduzir esses valores. A gente vê que para chegar a esses valores aqui, o uso de R foi inadequado. Se eu não me engano, vocês vão checar isso daí. Se eu não me engano, isso aqui só dá certo se o R for igual a 1. Se eu não me engano, alguma coisa do tipo.
Tá? Se usar o R correto, vão chegar nos valores que vocês vão chegar, que são diferentes disso daqui. Questão simples de resolver, com um enunciado que pode, num primeiro momento, espantar. Isso acontece demais em concurso, acontece às vezes na vida real também. Aquele problema que ele pode espantar no primeiro momento, mas você, conhecendo a teoria daquilo, você sabe os elementos que você precisa pegar. Outra coisa comum em questão de concurso, que tenta reproduzir o que acontece na vida real. Tanto em concurso como na vida real, muitas vezes você tem mais elementos ali presentes naquele contexto do que o que de fato você precisa para resolver o problema. Na vida real, o problema não vai chegar certinho com aqueles dados de entrada que você precisa jogar nas fórmulas. Não é assim que acontece. Você vai ter um monte de coisa ali, você tem que saber daquele monte de coisa o que é útil para resolver o problema. Tá? É o caso aqui desse problema. Outro aqui que eu não vou resolver, mas ele me dá a chance de abrir um parênteses aqui interessante. Tá? Então eu tenho a velocidade de transmissão, que o nome melhor é taxa de transmissão, tá? Na camada física, de um sistema de comunicação 8 kB, camada física, camada mais lá de baixo, a camada que eu já estou jogando na linha o meu sinal, eu estou trabalhando com símbolos, né? Então estou falando de uma transmissão de taxa de sinalização, taxa de símbolo. Por isso que ele está falando de 8 kB. Tá? Sabendo que a gente está usando ali 16 QAM para criar aqueles símbolos, e agora vem um assunto que a gente não estudou. E um código corretor de erro com taxa 3/4, então a velocidade, melhor dizendo a taxa, né, expressa em kbps, que a camada física disponibiliza para de cima, para de enlace, é de quanto? Tá? Então, olha, se fosse uma questão que não tivesse essa questão, esse ponto aqui de código corretor de erro, vocês sabem fazer isso. Tá? É passar de taxa de símbolo para taxa de bit, sabendo que m é igual a 16. Simples até demais. Tá? O que isso aqui está introduzindo é o seguinte, que nem tudo ali que está presente naquela taxa é informação útil, é o meu sinal mensagem. Tá? 3/4 é de mensagem, sim, mas 1/4 é de codificação de bit redundante que eu inseri para tornar aquela mensagem ali mais robusta quanto a erro. Tá? Então, código corretor de erro. E aí, pessoal, isso daqui é um ponto muito importante que foge da nossa ementa, não está no nosso escopo, então não é à toa que a gente não viu isso no curso, tá? Porque isso aí são códigos corretores de erro, existem cursos específicos sobre isso. Isso está dentro de um grande tema que a gente pode chamar de codificação de canal, tá? Que é, uma vez, eu até já falei isso um pouco num exercício da aula anterior, tá? Que é a gente introduzir redundância, que é uma coisa que num primeiro momento ela nem seria desejada, está aumentando a ocupação de banda, tá? Mas a gente está introduzindo por uma razão muito boa. Tá? É uma inteligência sendo colocada ali, tem em geral muita matemática envolvida nisso, para fazer com que eu tenha mais robustez na recepção. Tá? Tipos muito específicos de canal, em que há muita degradação, em que eu não consigo meramente atuar com a escolha adequada da modulação e tudo mais, tudo aquilo que a gente viu para trabalhar em cima de probabilidade de erro e tal, trabalha-se com aquilo, mas ainda assim você precisa de códigos que eles tenham a habilidade de identificar erro e há códigos com a habilidade de correção de erro. Isso se faz por introdução de redundância. Tá? Então, isso está dentro de um grande tema de codificação de canal. Tá? E deixa eu continuar esse parênteses aqui, que eu falei de codificação de canal, para falar de uma outra codificação que a gente também não atuou de forma tão detalhada assim, por também não ser nosso escopo, tá? Que é a codificação de fonte. Tá? Que ela tem um objetivo que é contrário, é remoção de redundância.
Então a gente trabalhar com uma representação daquela mensagem, espremer muito e usar aquela quantidade de bits por segundo estritamente dentro do necessário. Não carregar nenhuma redundância. Tá? Que é basicamente, quando a gente fala de teoria da informação, é carregar só a imprevisibilidade daquela informação. Tá? O latim, lá no iniciozinho, tá? Na versão em inglês é página 13 e página 14, que são explicações meramente qualitativas, sem nenhuma formulação, muito interessantes de serem lidas para a gente ter essa percepção da importância de codificação de fonte e a de canal, e como, de certa forma, elas têm objetivos antagônicos. Uma está inserindo redundância, a outra está retirando. Ambas devido a grandes objetivos muito nobres. Tá? Chega a se falar também que o caso ideal seria algo conjunto, né? Codificação de fonte e canal serem feitas em conjunto, né? De maneira que toda aquela redundância que eu consegui tirar da fonte, não é que eu estou recolocando toda ela de novo na codificação de canal, senão fica elas por elas. Né? Mas eu tiro daqui e aqui eu coloco uma quantidade de bits adicionais, que não são informação, tá? Que mesmo assim dá uma relação de ganho aí. Tá? Eu não estou retomando tudo aquilo que eu tinha tirado daqui. Tá? Então a relação final ela fica interessante. Tá? Então, falando ainda em codificação de fonte, o Latire dá o exemplo do código Morse, é um belo exemplo. Tá? Ele é feito por aqueles traços e pontos, né? Então, ele é feito que quando a gente olha para a língua inglesa, são pegas aquelas letras que mais aparecem na maioria das palavras em inglês, elas têm a representação em que aparece muito mais a quantidade de pontos do que a quantidade de traços. Ponto é uma coisa mais rápida ali na linha. Olha que coisa interessante. Eu guardo os traços, a maior parte deles, para aquelas letras que são menos comuns naquela determinada língua que eu estou querendo representar. Estou fazendo um esquema de codificação. Isso é uma codificação de fonte. Tá? Eu estou tornando ela mais atraente para jogar numa linha. Tá? Menos bits por segundo, menos ocupação de banda. É isso que eu estou fazendo. Tá? É um grande objetivo de codificação de linha. Quando a gente falou de modulação delta e ADPCM, isso está imerso dentro desse grande assunto, sim, também. Tá? Então, repare, eu estou preparando ali a mensagem, eu posso nem ter olhado, às vezes, quem é o canal, como é que o ruído está atingindo, às vezes é uma coisa bem anterior a isso daí. Tá? Trabalhar ali para espremer bem aquilo e representar a mensagem só com o que é estritamente necessário. Tá? Então são dois grandes temas, não abordados em detalhe por nós, mas é porque de fato não fazem parte do nosso método. Curiosos sobre o assunto, cursos que tratam isso muito no detalhe, porque é do assunto do curso, são cursos de teoria da informação. Tá? Aí isso é visto no detalhe, tem grande matemática, tá? Para esses dois tipos de codificação aí. Então, olha, com essa dica que eu dei, esse 3/4 aí é o quanto de mensagem que de fato está contido nessa passagem de camada física para de enlace. Então você já sabe o que tem que fazer nessa continha aí que vocês vão fazer de símbolo para taxa de bit, e aí depois tem que fazer uma ponderação aí por esses 3/4 aí. Então, de novo, quem olha para a questão já vai... não estudei código corretor de erro, um ponto que eu não sei muito bem. Ou então no teu trabalho, você não está com código de erro muito na cabeça e tem uma questão ali para resolver a esse respeito. Então repara, não precisa conhecer aprofundadamente código de erro para resolver isso. Sabendo o que a taxa dele significa, tá? Você consegue resolver o que você precisa. Então, mais uma que eu deixo aí para vocês, mas a resposta dela é letra B, então vocês já ficam com a resposta, tentem chegar nela. Outra questão, tá? Essa aqui nem tem nenhuma dica a ser dada, vocês têm todo o material para fazer, questão do mesmo ano do INSS, tá? Teve várias questões de comunicações digitais nessa prova aí, tá? E tudo aí, vocês têm, tudo assunto nosso,
lembrando o M de um QPSK, o que ele significa, tá? Conseguem fazer essa resposta à letra C. Essa a gente faz junto. Probabilidade de erro de bit e eficiência espectral são importantes para avaliar e comparar desempenho de diferentes modulações digitais, né? Lembrando, eficiência espectral, bit por segundo por hertz. Ela tem a ver com a quantidade de bit por segundo que a gente está conseguindo trafegar por unidade de banda. Tem a ver com a taxa de sinalização, né? O M que a gente está colocando, M's muito elevados, vão tender a aumentar a eficiência espectral. Para modulações MQAM e MPSK, tá, com M maior do que 4, para a gente não se confundir aí com QPSK e coisas do gênero. Então está fazendo questão de botar um M já relativamente elevado e vamos fazer essa comparação entre os dois aqui. Tá? Quanto maior a quantidade de pontos na constelação, maior a eficiência espectral. Muitos pontos são muitos símbolos, é M elevado. Sim, é mais eficiente, correto. Quanto maior a distância mínima da constelação, a gente sabe que dependendo para o lado que eu estou andando, a distância até o próximo símbolo ela é diferente. Eu posso estar numa vertical, numa horizontal, numa diagonal, né? Mas é que ele está falando da distância mínima. Olhe para uma constelação e veja qual é a distância mínima ali, tá? Só para a gente ter uma referência. Quanto maior for essa distância mínima da constelação, maior a probabilidade de erro de bit. Então, quanto maior é essa distância, maior a probabilidade de errar. Não, está errado. É menor a probabilidade de errar. Quanto mais distantes os símbolos, menos a chance de errar. Então, está errada 2. 3. Para uma mesma eficiência espectral, mesmo valor de M, a probabilidade de erro de bit do MQAM é menor do que a do MPSK. E é muito por causa dessa afirmação 3 que ele botou isso daqui. Ó. Pense num PSK que ele já está com M que está começando a ficar grande. Tá? E aí o MQAM, a probabilidade de errar vai ser menor do que o MPSK? Correto. Exatamente pelo QAM ter aquele segundo grau de liberdade que é na amplitude, que o MPSK não tem. Então, correta primeira e terceira letra D. Uma questão boa, né? Que vê aí se você conhece vários elementos aí. Aqui uma curiosidade sobre o tema da dissertação que caiu no ENAD de 2011. Olha lá, questão discursiva ENAD 2011. A quinta questão discursiva. Olha sobre o que era. Pega um trecho do Reiki, com algumas adaptações. E o grande tema é: redija um texto dissertativo sobre o tema Sistemas de Comunicação, a digitalização da informação. 2011, olha, tem 9 anos, né? As coisas... Digitalização já era uma realidade, mas não tanto como já é hoje em dia, né? Então, era um bom assunto. Olha o item A, sinal analógico e sinal digital, dissertar sobre a diferença, prós e contras, o que quer que seja, dissertativa, né? Então você tem lá o que quiser falar. Conversão analógico-digital, modo DSL, comunicação à distância, processamento da informação, pode falar de alguma coisa de PDS também, né? Tipo de canal. Então, olha só, você poderia falar de muita coisa, né? Olha o quanto vocês poderiam mesclar de assuntos que a gente viu aqui, assunto lá de PDS, assunto de Sisteleco, né? E juntar para fazer uma ótima dissertação aí. Mas vejam como é assunto quente em provas por aí. Tá? Essa vamos fazer a do Lati. Tá? Por simplicidade para mim, eu trouxe digitalizações da questão, tá? Algumas coisinhas com a minha letra. O que ele propõe aqui? Eu quero transmitir 2,08 vezes 10 a sexta dígitos binários por segundo, BPS, tá? Com uma probabilidade de erro de bit
no máximo de 10 a menos 6. 3 esquemas são considerados. O que ele chama de binário, que eu ressaltei aqui, que é banda base, modulado por 16 ASK e modulado pelo 16 PSK. Tá? A PSD de ruído é 10 a menos 8, que é PSD de ruído, N0 sobre 2. Então, N0 sobre 2 é 10 a menos 8. Determine a banda de transmissão e a potência de sinal requerida na entrada do receptor em cada um dos casos aqui. Então, vamos lá. Ele fez umas considerações que a gente vai usar. No binário, ele considerou sinalização polar, tá? Que é o mais eficiente quanto à probabilidade de erro, já sabemos disso. Tá? Então lá, ó, a probabilidade de erro é a própria probabilidade de erro de bit, o nosso PB, que a gente já conhece. Tá? E aqui símbolo é igual a bit, não é isso? Então a gente fez toda essa igualdade aqui, aquela nossa função que é velha conhecida. Tá? Sabemos que é 10 a menos 6. Tá? Que mais? A gente sabe quando eu pego lá isso daqui e jogo na tabela de função que eu vou ter quem é o argumento. Tá? Logo eu consigo descobrir quem é B sobre N0, dá 11,35. Tá? Sei quem é N, porque eu sei quem é N sobre 2. Consigo saber quem é B. Né? Quem é a potência de sinal lá na entrada? Importante saber escrever isso daqui, tem gente que erra nisso. Sinal, energia, né? Intensidade de potência de sinal, energia no tempo. Quem é a energia que eu estou falando? Tá? A gente está tratando aqui de bit já. Energia de bit, que é a que eu tenho, olha, tem que trabalhar lá no bit. Energia de bit vezes taxa de bit, evidentemente. Então, olha lá. Quem é B? B é 11,35 que multiplica N. Vezes taxa de bit. Tá? Então, 11,35 vezes N, que é 2 vezes essa coisa, vezes a de bit, que foi dada. Não tem conversão nenhuma a ser feita aqui. Então, essa potência, né, no sinal, na entrada do receptor, tem que ser isso aqui, quase meio watt. Banda. Aqui ele teve que assumir uma outra coisa, está assumindo cosseno levantado de Roloff igual a 1, está assumindo o cosseno completo. Tá? Então, banda igual a taxa de símbolo, que aqui é a taxa de bit também, né? Que é, quanto essa taxa aí? 2,08. É isso, né? Que é o que é dado aqui. 2,08 MHz. Tá? Desse mega aqui. Fácil de resolver, vamos para a letra B. Agora a gente modulou. Olha lá. Carrega a informação equivalente ao quê? Ó? 4 bits a cada símbolo. Né? Então, como é que está essa transmissão aí? Taxa de símbolo é de quanto? É a de bit sobre 4. Então, a gente vai estar carregando 0,52 vezes 10 a sexta símbolos por segundo. Essa aqui é a taxa de Bode, 0,52 megabode. Tá? Que requer uma banda de quanto? Aí vocês façam lá a continha. Tá? Já sabemos o que é, né? Se eu uso essa mesma premissa aqui, a banda vai ser igual a essa taxa de símbolo, tá? Que é exatamente isso daqui, né? 520 kHz de banda. Tá? Agora, a banda base, isso é um erro muito comum. Tá? A banda que eu estou calculando fazendo essa continha aqui é banda base. A gente até já falou isso num outro exercício. Isso aqui é modulado do tipo ASK, que a gente já sabe que quando faz a modulação, dobrou. Então fiz essa continha aqui, encontrei o 520 kHz, eu tenho que agora multiplicar por 2.
Tá aqui a banda, tá? Bom, e como é que a gente faz a probabilidade de erro de bit? Porque é onde vai aparecer energia de bit ali dentro, que é o que eu preciso para calcular potência, que é o que está faltando, tá? PB eu sei que é isso daqui, tá? No caso de esquemas ASK, que é esquema multi-amplitude, essa relação aqui é válida entre a probabilidade de erro de símbolo e a probabilidade de erro de bit. É só eu dividir pela quantidade de bit por símbolo. Tá? Então, com essa conta, probabilidade de erro de símbolo, tá? Que então vai dar essa conta aqui, tá? Que foi essa conta feita aqui. Agora eu estou igualando a expressão de probabilidade de erro de símbolo de um esquema M-ário ASK. A gente não fez essa dedução, isso a gente encontra na literatura. Ela é dada por essa coisa grande aqui, ó. Onde aparece M, que eu tenho, onde aparece N, que eu tenho também, onde aparece EB, que é o que eu quero descobrir nessa história toda aqui. Mas repara que EB ficou a única incógnita aqui, ó. Tá? Quando eu pego isso daqui, divido por essa coisa aqui, eu tenho qual é o valor da função Q. Aí eu vou lá na tabela de função Q, vejo qual é o argumento da função Q para dar aquele valor ali. Né? Aí eu vou igualar, então, o argumento. E dali eu consigo extrair quem é EB. Tá? Então, EB dá esta coisa aqui. Vocês fizeram essa conta. E daí para frente, tá? S é dado por isso, quando eu falo em termos de símbolo, mas a gente está trabalhando com bit, então eu tenho que converter, ó, energia de pulso, né, para energia de bit, multiplicando aqui essa coisa, taxa de símbolo. Eu fiz aparecer a energia de bit aqui, que é o que eu preciso. Tá? Então, fazendo essa conta, tinha um errinho lá no latim, na verdade o resultado é esse. Olha como é que eu estou mandando muito mais potência, 10,38 watts. Né? Por que tanta potência assim? Ele é um esquema em que os símbolos estão na variação de amplitude, ele é ASK. E aí, finalmente, um PSK. Tá? Até esse ponto aqui é igualzinho ao ASK, que é o uso de banda. Ele tem o mesmo uso de banda que um ASK. Então, ele vai usar aquele mesmo 1.04 mega. E aí a gente usa o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, ó, para fazer a conta agora, de relação entre probabilidade de erro de símbolo e de bit, é a mesma coisa, já que ele é um do tipo multifase, então multi-amplitude, multifase, a gente tem esse tipo de relação. Usamos a mesma coisa e chegamos nessa relação aqui, ó, tá? E agora, isso é aproximadamente, agora eu estou pegando a expressão de probabilidade de erro de símbolo para um PSK-M-ário, que é uma outra expressão aqui que eu busco lá da literatura, diferente do ASK. Aqui, de novo, aparecem as coisas que a gente precisa. Tá? Aqui já está o 16 aqui colocado. Tá? Aqui está o N, que é só eu substituir. E, finalmente, só sobra o EB. Vai dar um EB desse valor aqui, que fazendo a conta do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai agora fazer aqui, e vamos ver que 2,86 watts. Olha como é que eu mudar de um esquema que é na amplitude para um que é na fase, os dois com o mesmo valor de M, 16, como é que eu deixo de usar 10,38 watts para usar 2,86 watts. Tá? Mais um pouquinho de exercício. Exercício bem do tipo que o ENAD gosta, alguns exercícios gostam, faz toda uma introdução, tá? Uso de sistemas digitais, bota aqui algumas caixinhas genéricas, certo? E
para no fim das contas perguntar o seguinte: nesse contexto, o bloco filtro analógico, que está logo aqui, ó, antes do conversor AD, antes de passar, por exemplo, por um PCM, que poderia ser isso, é responsável por o quê? Aí cita um monte de coisa. Correção de padrão espectral, compensação de efeitos do filtro de reconstrução, um monte de coisa aqui, tá? E tem essa aqui, atenuação de componentes espectrais acima da frequência de Nyquist. É isso. É para que serve o filtro antes do processo de conversão analógico-digital. Então tem um monte de opção que às vezes faz você imaginar que a resposta ela tem que ser uma resposta mais complicada, né? Se você está tranquilo, sabe para que serve cada uma dessas etapas, você sabe que o filtro aqui, nessa posição, ele serve para isso aqui mesmo. Dá aquela filtrada na voz, por questões que a gente já sabe quais são, antes de começar aquele processo todo da conversão AD. Primeira coisa, mantenha essa banda o mais limitada que você puder, dentro da energia relevante para aquele tipo de serviço, no caso aqui, voz. E aí a gente entra, se eu não me engano, umas 3 questões finais que, de novo, eu não vou resolver. Tá? Essas aqui eu também nem vou dar tanta dica assim. Tá? São questões que vocês conseguem fazê-las. Isso aqui é bastante interessante. 3 caminhos pelos quais você pode mandar informação e que são de 3 modulações distintas. Tá? E ver aí o fluxo composto, como é que fica, sabendo o percentual de vezes que cada um desses caminhos está sendo usado. Como é que é a eficiência espectral composta lá no final, bem interessante, um caso prático que um projetista vai ter interesse de conhecer. Dei aí a resposta, vocês tentem fazer. Mais um caso em que não tem nada demais assim, em termos do que a gente viu, dá para fazer tranquilamente, questão de ENAD, tá? E essa aqui, muito interessante também de ENAD, uma aplicação de uso de quantização para resolver um problema prático que não tem a ver com comunicação digital de informação. Está medindo a oscilação de um cabo de transmissão de eletricidade devido ao efeito do vento. Questão muito interessante de fazer e ela é simples. Tá? E mostra a gente usando esses conceitos aí de quantizador, essa questão. Aqui não é nem conceito da unidade 3, viu? Mas eu resolvi colocar também. Mostrando como a gente usa esses conceitos de quantização, mas que nem é para o tráfego de voz digitalizada, é para outro objetivo. Então tá lá a resposta também. Pessoal, a gente termina então aqui essa última aula. A gente tem encontro ainda síncrono, tá? Quem quiser resolver os exercícios, eu recomendo fortemente, quem tiver tempo para isso. Todos eles são curtos, todos são exercícios bem curtos de se fazer. Então, terminou aquela olhada na teoria, sobrou um tempo, tente fazer os exercícios, tá? E a gente tem a chance de discutir tudo que for necessário discutir no nosso encontro síncrono, que vai ser o nosso último encontro. Tá? Então, obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até mais.